Política com Lana Canepa. Lana, semana legislativa começando, claro que com uma pressão, uma agenda complicada que vem do final de semana, Rio Grande do Sul, mas tem uma pauta ali no Congresso Nacional e o governo está preocupado. Eu queria saber de você o que tem de especial nessa pauta, razão da preocupação do governo e como essa discussão sobre a tragédia no Rio Grande do Sul pode interferir nessa pauta. Boa tarde, Lana. Ih, a gente tá sem Opa, tô Agora aprendendo, sim. tô aprendendo. Achei o botãozinho aqui para apertar. Ótima tarde para vocês, pessoal, Débora, Fábio, Eduardo Oineg. Sim, vamos lá, vamos de pauta bomba. Ela perde força, como a gente já tinha conversado no dia de ontem. Neste momento em que a gente conversa, está rolando reunião de líderes da Câmara dos Deputados. E o que eu consegui apurar é o seguinte: claro que o Socorro Rio Grande do Sul vai tomar um pouco de espaço, tanto que tem a previsão de que Arthur Lira, presidente da Câmara, se reúna logo mais às 16h com a bancada de deputados do Rio Grande do Sul. Eles também ficam dispensados de registrar a presença, obviamente estão lá socorrendo os seus, familiares, amigos e que estão precisando de muita ajuda. Então, a Câmara e o Senado vão abrir espaço para o socorro ao Rio Grande do Sul. Foi muito rápido aquele projeto de decreto legislativo que o governo assinou, o presidente Lula assinou, ao lado dos... E a gente perdeu a conexão com a Lana Canepa. Tá? A gente está vendo a Lana, mas acho que foi algo no microfone. No microfone, será? Aí, Fui eu? agora voltou. Voltou? Então, era só... Oscilou aqui, então vamos seguir. Foi muito rápida a votação daquele projeto de decreto legislativo em que o governo se livra das amarras para gastar para o Rio Grande do Sul, enviar dinheiro sem tanta burocracia, sem o limite do teto de gastos, enfim. A Câmara votou ontem à noite mesmo. E agora o Senado, às 14h, se reúne para votar esse decreto que oficializa o estado de calamidade no Rio Grande do Sul para que os recursos saiam dos cofres públicos de maneira mais rápida. Até aqui, o que pingou na conta do Estado? Só emendas parlamentares. O governo já tinha liberado pouco mais de 500 milhões e hoje o ministro Alexandre Padilha também confirmou que vai remanejar ali para que eles consigam antecipar o pagamento de mais 400 e tantos milhões. Então dá R$ 1 bilhão em emendas parlamentares. Por enquanto é só. E aí o governo recalculando ali quantos são os gastos, efetivamente. A ministra Simone Tebet chegou a dizer que não dá ainda para ter noção do tamanho da conta, porque a água precisa baixar. Mas no Congresso Nacional, no que a gente precisa ficar de olho? Primeiro, pauta bomba mor, primeira da lista, que mais preocupa o governo no momento, é a PEC do quinquênio, que tem uma previsão de gastos altíssimos se for da forma como passou na Comissão de Constituição e Justiça. Mais de 40 bilhões de reais em um ano, 80 em 2 anos. Eu dei uma olhada nos dados, o Oineg gosta de dados, né? A consultoria do Senado, que tem um site que chama Siga Brasil, fez alguns cálculos e é impressionante como essa PEC do quinquênio pode custar muito caro, né? Para a gente colocar na realidade do brasileiro. Esses 40 e tantos bilhões em um ano daria para pagar 6 meses de Bolsa Família a 21 milhões de famílias, recebendo R$ 680 em média. Daria para gastar 11 anos de pé de meia, aquele programa que auxilia estudantes no ensino médio, 2,5 milhões de estudantes. E 6 anos de Minha Casa Minha Vida. O orçamento esse ano é 13 bilhões de reais. Mas, Lana, deixa eu te interromper. Eles sabem disso, né? Eles não querem fazer isso, né? Eles querem dar grana para os camaradas do Poder Judiciário, naquele conluio das corporações e com esse papinho esfarrapado de que a carreira do Poder Judiciário não é atraente o suficiente, sendo que o número de pessoas candidatas a juiz nos concursos é enorme, é muito mais do que qualquer faculdade de medicina. Você que acompanhou de perto, né, a vestibular para medicina, por interesse pessoal e familiar, eu também, você bem sabe como é difícil entrar na medicina, mas a medicina é bico perto do que é virar juiz. E por que tem tanta gente querendo ser juiz? Porque a carreira é um horror e eles se comportam e falam e fazem um discurso como que se
ao sair da magistratura, fossem se tornar grandes advogados, e eles comparam o ganho deles com o top da carreira, sendo que tem 1 milhão e tantos mil advogados no Brasil, a grande maioria passando necessidade. Não tem esse papinho. Aí querer aumentar 5% por ano? Que papo, né, Lana? 5% a cada 5 anos, exatamente. O gasto é muito alto e o argumento, um dos colocados, como você bem disse, Aineg, Rodrigo Pacheco dizendo, olha, no mercado privado, as carreiras são muito mais atraentes, eles ganham muito mais. Então, a gente não pode deixar o serviço público ficar sucateado, recebendo gente que não quer crescer na vida. Os salários têm que ser bem pagos, é um reconhecimento. Enfim, PEC do quinquênio, página virada, essa é a preocupação maior do governo, tá? Tá ali parada, não vai entrar na pauta dessa semana, provavelmente. Inclusive, tem a possibilidade de mais um adiamento da sessão do Congresso Nacional. Essa não está confirmada ainda. Acabei de checar, está mantida a sessão do Congresso para quinta-feira, 10 horas da manhã. Mas, nas duas casas, espaço aberto para as medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. Então, mais uma vitória do governo antes da gente encerrar, DPVAT. O seguro obrigatório que substitui o DPVAT passou na Comissão de Constituição e Justiça agora de manhã e já vai à tarde, 4 horas da tarde, para o plenário. E por que isso é muito importante para o governo? Porque tem um jabuti lá. Jabuti, como vocês bem sabem também, não sobe em árvore. Então, alguém colocou lá um jabuti que altera o arcabouço fiscal para abrir um espaço para antecipar os gastos por conta do aumento da arrecadação do governo em 15 bilhões e 700 milhões de reais. Então, é um extra. Passou na Comissão de Constituição e Justiça e vai a plenário. E isso é parte do pacote de acordo que foi feito para que a sessão do Congresso não seja um desastre total para o governo. A gente sabe que provavelmente o veto do presidente ao PL das saidinhas deve cair. Mas tem outras coisas ali que podem ser derrotas enormes. Então, segue ali o acordo para que a sessão do Congresso da próxima quinta-feira não seja um desastre, mas a pauta-bomba vai andando um pouquinho mais devagar, Aineg, no Congresso Nacional, com essas medidas de socorro ao Rio Grande do Sul, que ganham os microfones, né, ganham as comissões, ganham os plenários, né, todos os parlamentares praticamente, eu estava acompanhando a sessão ontem, todo mundo falando da mesma coisa, porque, claro, inclusive a possibilidade de que outros parlamentares de outros estados ajudem, como as forças de segurança foram enviadas para lá, mas que liberem emendas até de outros estados para socorrer, obviamente, o Rio Grande do Sul, porque já afeta 80%, estava vendo, né? Aumentaram o percentual, 80% das cidades, dos municípios do estado afetados. É uma tragédia ainda impossível de mensurar, né? Pois é, em curso e sem precedentes, né? Só em seca a gente teve 80% dos municípios de algum estado atingidos. Nunca numa inundação, é uma coisa espantosa. Lana Canepa, voltamos a conversa. Você tem mais alguma coisa? Levantou o dedo? Tenho. Só a gente também vai estar aqui na apuração, Aineg, para ver o que o setor do agronegócio vai ter de ajuda, em especial, porque já tem ali a previsão de prejuízos de quase 500 milhões de reais, isso que a Confederação Nacional dos Municípios consegue calcular até aqui. Claro que não dá para saber o quanto das lavouras se perdeu, o quanto, né, de animais, de criações foram, infelizmente, um prejuízo enorme, né? É difícil falar em perdas materiais quando a gente ainda está calculando, tentando salvar vidas, enfim. Exato. Mas preocupa porque pode ter um impacto no preço dos alimentos. Então, o presidente Lula falou já sobre isso hoje, dizendo que pode importar arroz e feijão para evitar que o peso nos preços dos alimentos chegue a conta para outros estados, né? Isso é uma medida secundária, como é, por exemplo, a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul, que está sendo negociada pelo Ministério da Fazenda. Isso tudo, inclusive, o governador foi chamado pelo presidente aqui a Brasília para discutir o que pode ser feito. Até aqui, prioridade para o socorro, para a liberação rápida de recursos, R$ 1 bilhão em emendas apenas, e a tentativa de salvar vidas. Mas tem que pensar o amanhã, tem que pensar como é que o Estado vai pagar a dívida desse jeito. A dívida do Rio Grande do Sul é 3,5 bi, né? Então não tem nem como imaginar como é que vai ser amanhã, quando essa água toda começar a baixar. É isso aí, Lana Canepa, política é contigo e a gente volta a conversar amanhã. Valeu, brigadão.